As cartas de Paulo não são apenas conselhos de um homem sábio ou instruções de um líder da igreja primitiva. Ele mesmo afirmou em diversas ocasiões que escrevia por ordem do Senhor, 1 Coríntios 7:10, e que suas palavras eram mandamento do Senhor, 1 Coríntios 14:37. Ou seja, quando Paulo escrevia, não transmitia apenas opiniões pessoais, mas a voz do próprio Cristo. Isso muda completamente nossa percepção. Muitos tratam as cartas de Paulo como simples textos de um apóstolo dedicado, mas esquecem que nelas ecoa a autoridade divina. Enquanto alguns pregadores relativizam suas palavras, a realidade é que Paulo não escrevia como filósofo ou mestre humano, mas como um porta-voz escolhido para entregar instruções vindas diretamente do céu. E aqui está o choque. Se as cartas de Paulo foram escritas por ordem de Cristo, ignorá-las não é apenas rejeitar um apóstolo, mas rejeitar o próprio Senhor. Quando ele fala sobre santidade, sobre pureza, sobre obediência, não é Paulo falando, é Cristo ordenando através dele. Quantos hoje leem suas cartas, mas vivem como se fossem meros conselhos? Quantos líderes tentam suavizar suas palavras para agradar ao mundo? Neste vídeo, vamos mergulhar na revelação de que cada carta de Paulo carrega a assinatura de Cristo. Vamos entender como isso transforma nossa leitura das Escrituras e nos confronta a obedecer de forma radical. Ao final, você verá que a autoridade de Paulo não vem dele, mas do próprio Jesus que o chamou no caminho de Damasco. Prepare-se, porque hoje vamos abrir juntos uma carta escrita sob a ordem direta de Cristo. E a cada linha, você perceberá que não está apenas lendo Paulo, está ouvindo o Senhor da igreja. Não podemos compreender por que Paulo escrevia sob ordem de Cristo sem voltar ao início da sua jornada. Antes de ser apóstolo, Paulo era Saulo de Tarso, um fariseu zeloso, formado na lei, perseguidor da igreja, alguém que respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Para muitos, ele era o inimigo mais temido da fé cristã. Mas foi justamente esse homem que Cristo escolheu para ser seu porta-voz diante das nações. Em Atos 9, o texto sagrado nos mostra o momento decisivo. Saulo viajava para Damasco com cartas de autorização para prender os cristãos, quando de repente uma luz do céu o cercou. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta mudou a história para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali, diante da glória do Cristo ressuscitado, Paulo foi quebrado. Sua arrogância caiu por terra junto com ele. O perseguidor se tornou servo, o inimigo se tornou apóstolo, e mais do que isso, Jesus não apenas o chamou, mas lhe deu uma ordem clara. Disse que ele seria instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante de reis, nações e filhos de Israel. O chamado não era uma sugestão, era uma comissão direta, uma ordem do próprio Cristo. É por isso que Paulo, em suas cartas, fala com tanta autoridade. Ele não precisava da aprovação dos outros apóstolos, nem de credenciais humanas. Em Gálatas 1:11-12, ele afirma: Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Essa declaração é central. Paulo não escrevia porque tinha boas ideias, mas porque havia recebido diretamente de Cristo. Quando ele diz em 1 Coríntios 7:10, aos casados mando, não eu mas o Senhor, ele está explicitando essa realidade. Suas cartas não são reflexões pessoais, são ordens transmitidas. Paulo é apenas o instrumento. O verdadeiro autor é Cristo. Esse detalhe muda completamente nossa forma de enxergar suas epístolas. Muitos no nosso tempo relativizam os escritos de Paulo, dizendo que eram opiniões de um homem do século Piri ou instruções culturais da sua época. Mas o que esquecem é que o próprio Paulo declarou estar escrevendo sob comando divino.
Ele mesmo coloca a diferença entre quando dá um conselho pessoal e quando transmite ordem direta de Cristo. E quando ele usa essa expressão, não eu, mas o Senhor, está deixando claro que não se trata da sua voz, mas da voz de Jesus. O caminho de Damasco é o ponto de virada. Ali Saulo morreu e Paulo nasceu. Ali o perseguidor foi transformado em apóstolo, e dali em diante, cada palavra escrita por ele carregava o peso de quem já não vivia para si, mas para Cristo. Como ele mesmo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, quando abrimos suas cartas, não estamos lendo apenas um rabino convertido, mas ouvindo o próprio Senhor da Igreja, falando através do seu servo. Ignorar Paulo é ignorar Cristo. Rejeitar suas ordens é rejeitar a voz do Rei. Essa é a base do nosso estudo, entender que Paulo não falava por iniciativa própria. Sua pena era guiada pelo Espírito, sua voz era eco da voz de Jesus. A carta que ele escreveu por ordem de Cristo não é um detalhe perdido na história, mas a essência de todo o seu ministério. Depois de seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Paulo não apenas recebeu um chamado, mas também a missão de carregar uma autoridade que muitos questionariam. Desde o início, ele enfrentou resistência. Afinal, como alguém que havia sido perseguidor poderia agora ser apóstolo? Como confiar em suas palavras? Não é à toa que, em suas cartas, Paulo frequentemente precisa reafirmar que sua mensagem não vem dele, mas de Cristo. Em 1 Coríntios 14:37, ele escreve algo decisivo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aqui não há espaço para dúvidas. Paulo não está pedindo opinião. Está estabelecendo um fato. O que ele escreve não é opcional, é mandamento. Quem é espiritual, disse ele, deve reconhecer isso. Quem não reconhece, não tem realmente a mente de Cristo. Essa autoridade se repete em 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele não diz pela minha palavra, ou pelo meu entendimento. Ele deixa claro que fala em nome de Cristo. A sua pena se torna instrumento da voz divina. Essa convicção é tão forte que Paulo chega a repreender os que desprezavam suas palavras, dizendo em 1 Tessalonicenses 4:8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Era justamente isso que tornava suas cartas tão incômodas. Não eram apenas conselhos pastorais, eram ordens diretas. Ignorar Paulo significava ignorar Cristo. E por isso, seus escritos não podiam ser tratados como simples reflexões culturais de um judeu do primeiro século. Eles carregavam o peso da eternidade. Mas Paulo não apenas afirmava sua autoridade, ele a demonstrava. Em 2 Coríntios, por exemplo, ele defende seu ministério contra os falsos apóstolos que tentavam desqualificá-lo. Diz: as credenciais do meu apostolado foram demonstradas entre vocês com toda a paciência, com sinais, prodígios e maravilhas. 2 Coríntios 12. Ou seja, sua autoridade não era apenas em palavras, mas confirmada pelo poder de Deus. Isso é crucial para nós hoje, porque muitos ainda tentam relativizar os escritos de Paulo, dizendo que eram apenas respostas a problemas locais, ou que suas palavras estavam presas a uma cultura antiga. Mas Paulo nunca permitiu esse tipo de desculpa. Ele deixava claro que falava em nome do Senhor. Por isso, cada vez que ele confrontava o pecado, cada vez que chamava a igreja ao arrependimento, cada vez que ordenava a santidade, não estava opinando, estava transmitindo o que o próprio Cristo ordenara. Essa realidade é confirmada até pelo reconhecimento dos outros apóstolos. Pedro, em sua segunda carta, chama os escritos de Paulo de Escrituras, 2 Pedro 3,16, colocando-os no mesmo nível dos demais textos sagrados. Isso significa que a própria igreja primitiva entendeu que Paulo não falava apenas como homem, mas como boca de Deus. Aqui está a lição:
Paulo não buscava sua própria glória. Ele não escrevia para construir sua reputação. Pelo contrário, muitas vezes era desprezado, perseguido e considerado louco. Mas sua convicção era inabalável. Ele falava sob ordem de Cristo, e é por isso que suas palavras atravessam séculos e continuam vivas, confrontando cada geração. Rejeitar a autoridade de Paulo é rejeitar a ordem de Cristo. Aceitar suas cartas é se submeter não a um homem, mas ao Senhor da Igreja. Essa é a verdade que precisamos recuperar, que cada linha escrita por ele, quando declarada como mandamento do Senhor, não é negociável, não é cultural, não é descartável, é eterna. Se Paulo dizia que escrevia por ordem de Cristo, isso precisava se manifestar na prática, no dia a dia da vida da Igreja. E é exatamente isso que vemos em suas cartas: instruções claras, disciplina firme e exortações cheias de autoridade espiritual. Ele não escrevia como um conselheiro neutro, mas como um embaixador de Cristo, portador de ordens que vinham do trono celestial. Em 1 Coríntios, por exemplo, Paulo enfrenta uma das situações mais delicadas da comunidade cristã primitiva: a imoralidade dentro da igreja. Ele denuncia que havia um homem mantendo relacionamento sexual com a esposa de seu pai, algo tão grave que nem mesmo os pagãos tolerariam. E como Paulo reage? Não com complacência, mas com autoridade. Ele ordena: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja tal homem entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:4-5. Note a seriedade dessas palavras. Ele não está apenas sugerindo uma medida disciplinar. Ele fala em nome de Cristo, e sua ordem é que a igreja haja com firmeza, para preservar a santidade do corpo de Cristo. Essa é a prova de que Paulo não tinha medo de aplicar a autoridade recebida. Ele entendia que a igreja pertence a Jesus, e quem ousa brincar com o pecado deve ser confrontado, ainda que isso custe lágrimas e divisões. Outro exemplo está em 2 Tessalonicenses 3:6, quando Paulo declara: ordenamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mais uma vez, ele não dá uma opinião, mas uma ordem em nome do Senhor. A disciplina não é vista como algo humano, mas como vontade de Cristo. Paulo também não hesitava em exortar os crentes a viverem em santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:2-3, ele lembra: vós bem sabeis que mandamentos vos demos pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Para ele, obedecer à pureza sexual não era um conselho opcional, mas um mandamento recebido diretamente de Cristo. Essa clareza na correção, disciplina e exortação mostra o coração pastoral de Paulo. Ele não buscava humilhar ou esmagar, mas salvar. Cada ordem dura tinha como objetivo preservar o evangelho puro, proteger a igreja da corrupção e levar os fiéis ao arrependimento. E é isso que torna suas cartas tão atuais em um tempo em que muitos querem um evangelho sem confronto. As palavras de Paulo ainda ecoam com a mesma autoridade que vinham do Senhor. É importante notar também que Paulo sempre lembrava a igreja de que sua autoridade não era para destruição, mas para edificação. Em 2 Coríntios 10:8, ele escreve: ainda que eu me glorie mais alguma coisa da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Isso mostra que sua firmeza não era fruto de arrogância, mas de obediência. Ele não podia escolher calar quando Cristo ordenava falar. O que aprendemos com isso? Que viver sob a palavra de Paulo é viver sob a ordem de Cristo. Se ele disciplina, é porque Cristo disciplina. Se ele ordena santidade, é porque Cristo ordena santidade. Se ele repreende o pecado, é porque Cristo odeia o pecado. Não podemos separar Paulo de Jesus, porque o próprio Paulo fez questão de deixar claro: sua voz era eco da voz do Senhor,
E essa autoridade não é apenas história antiga. Ela continua válida. As cartas de Paulo não são documentos mortos, mas palavras vivas, inspiradas pelo Espírito e cheias de ordem divina. Quando lemos, somos confrontados. Quando obedecemos, somos transformados. Quando resistimos, resistimos não a Paulo, mas ao próprio Cristo. Um dos aspectos mais fascinantes das cartas de Paulo é a sua transparência. Diferente de muitos líderes religiosos que falam como se tudo viesse diretamente de Deus, Paulo fazia questão de deixar claro quando estava transmitindo uma ordem do Senhor e quando estava dando sua própria opinião como servo de Cristo. Essa distinção é uma das provas mais fortes da autenticidade e da inspiração de suas cartas. Um exemplo claro está em 1 Coríntios 7. Ao tratar de questões delicadas sobre casamento, separação e celibato, Paulo escreve: aos casados, mando não eu, mas o Senhor. 1 Coríntios 7:10. Aqui, ele reconhece que não está emitindo uma opinião pessoal, está ecoando uma ordem direta de Cristo, provavelmente lembrando os ensinos de Jesus sobre o casamento. Mas logo depois, ele continua: mas aos outros digo eu, não o Senhor. 1 Coríntios 7:12. À primeira vista, isso poderia parecer que Paulo está apenas dando uma sugestão humana, mas o que ele quer mostrar é diferente. Há situações em que Jesus, nos evangelhos, não deixou um ensino registrado específico, e Paulo, como apóstolo inspirado, dá uma resposta pastoral sob a orientação do Espírito Santo. Ele não está diminuindo sua autoridade, mas sendo honesto sobre a origem direta ou indireta da instrução. Essa distinção é fundamental. Revela que Paulo não era um manipulador. Ele não colocava suas opiniões no mesmo nível das palavras de Cristo para enganar os fiéis. Pelo contrário, ele deixava claro onde terminava a ordem direta do Senhor e onde começava sua aplicação apostólica para situações novas. Essa honestidade é sinal de integridade espiritual. Outro ponto importante aparece em 1 Coríntios 7:25, quando ele escreve acerca das virgens: não tenho mandamento do Senhor, dou porém a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Note a clareza. Paulo não tinha uma palavra registrada de Jesus sobre aquele tema específico, mas ainda assim sua opinião era guiada pela fidelidade e pela misericórdia recebida. Ele não falava como filósofo humano, mas como alguém consciente de estar sob a direção do Espírito. E aqui está o mistério: até quando Paulo dava sua opinião, essa opinião se tornava escritura inspirada, reconhecida pela igreja primitiva como palavra de Deus. Por quê? Porque mesmo nessas situações, o Espírito Santo conduzia seu pensamento. Pedro confirma isso quando diz que os escritos de Paulo são escrituras. 2 Pedro 3:16. Ou seja, até suas opiniões eram sopradas pelo Espírito, registradas para a instrução da igreja em todos os tempos. Essa distinção, portanto, não diminui a autoridade de Paulo, pelo contrário, a fortalece. Mostra que ele não buscava manipular, mas servir. Ele não queria enganar, mas instruir com fidelidade. Enquanto falsos mestres falavam em nome de Deus para sustentar interesses pessoais, Paulo falava com temor, deixando claro quando a ordem era direta de Cristo e quando era uma aplicação pastoral sob a luz do Espírito. Isso nos ensina algo poderoso. A palavra de Deus não é fruto de homens que tentaram parecer inspirados, mas de servos que, na sua fraqueza, foram usados pelo Espírito para transmitir exatamente o que o Senhor queria. A sinceridade de Paulo em distinguir suas palavras prova que ele não buscava engrandecer sua autoridade, mas engrandecer a de Cristo. Na prática, isso significa que, ao ler suas cartas, precisamos dar a elas o mesmo peso que damos às palavras de Jesus. Quando Paulo escreve: isto vos digo pela palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 4:15, não é Paulo, mas o próprio Cristo que está nos ordenando. E quando Paulo escreve: digo eu, não o Senhor, mesmo aí devemos entender que é o Espírito Santo nos instruindo por meio do seu servo. Portanto, a honestidade de Paulo não diminui sua carta, mas confirma sua inspiração.
Ela nos mostra que temos diante de nós não apenas textos antigos, mas revelação divina, viva e eficaz. Desde o início de seu ministério, Paulo carregava uma marca. Ele não agradava a homens, mas a Deus. Isso fez de suas cartas e de sua pregação um risco para todos aqueles que buscavam manter poder, influência e prestígio sobre o povo. Onde quer que Paulo chegasse, sua autoridade apostólica se tornava uma ameaça. Não porque ele buscasse dominar, mas porque a verdade que transmitia arrancava máscaras, derrubava tradições humanas e expunha corações corrompidos. Em Gálatas 1:10, ele pergunta: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa declaração explica por que tantos se levantavam contra ele. Paulo não moldava sua mensagem para agradar plateias, não suavizava a verdade para conquistar apoio. Ele escrevia e pregava como quem trazia uma ordem direta de Cristo, e isso era insuportável para líderes religiosos que preferiam manter as pessoas submissas às suas tradições. Os falsos mestres viam em Paulo um obstáculo. Ele desmascarava suas intenções, expunha seus ensinos distorcidos e chamava-os pelo nome de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. 2 Coríntios 11:13. Esse confronto direto era perigoso, porque colocava em xeque não apenas ideias, mas estruturas inteiras de poder. Quando Paulo escrevia uma carta para corrigir uma igreja, ele estava arrancando o véu daquilo que muitos preferiam esconder. Além disso, sua autoridade não vinha de títulos humanos. Enquanto outros se orgulhavam de genealogias, credenciais ou da posição em Jerusalém, Paulo dizia que sua autoridade vinha de Cristo ressuscitado. Isso enfurecia ainda mais aqueles que buscavam manter o monopólio da liderança espiritual. Em Filipenses 3, ele chega a declarar que considera todo o prestígio humano como esterco, comparado ao conhecimento de Cristo. Essa postura desmoronava qualquer tentativa de manipulação religiosa. Não apenas falsos mestres se sentiam ameaçados. Até estruturas políticas e religiosas do império viam Paulo como risco. Em Atos, vemos governadores, reis e até sacerdotes tentando calar sua voz. Isso porque suas cartas e pregações tinham implicações perigosas. Quando ele dizia que Jesus é o Senhor, estava confrontando o título que Roma atribuía a César. Quando falava da liberdade em Cristo, minava o sistema de controle baseado em rituais e hierarquias. O ponto central é que Paulo não escrevia buscando consenso. Ele escrevia por ordem de Cristo, e isso o tornava inevitavelmente confrontador. Cada linha de suas cartas era uma espada contra a hipocrisia, uma luz contra as trevas, um grito contra a mentira. Era impossível permanecer neutro diante de suas palavras. Ou se submetia a Cristo, ou se resistia a ele. Essa é a razão pela qual muitos tentaram desacreditar Paulo ao longo da história. Até hoje, há quem diga que suas cartas não têm tanta autoridade quanto os evangelhos, como se pudessem separar Paulo de Jesus. Mas o que está por trás disso é o mesmo espírito antigo, a rejeição da voz de Cristo que ecoa através de seu apóstolo. Para nós a lição é clara. Se até os primeiros cristãos tiveram dificuldade em aceitar a autoridade de Paulo, não podemos nos surpreender quando hoje muitos continuam rejeitando suas palavras. Mas rejeitar Paulo é rejeitar Cristo, porque ele escreveu por ordem do Senhor. Suas cartas eram ameaça porque libertavam, eram perigo porque desmascaravam, eram escândalo porque colocavam o povo diante da verdade nua e crua. Não há outro Senhor senão Jesus. Se no início muitos desconfiaram de Paulo, com o tempo sua autoridade apostólica se tornou inquestionável. O mesmo homem que foi perseguido, criticado e até acusado de não ser verdadeiro apóstolo, acabou sendo reconhecido não apenas como servo fiel, mas como um dos maiores instrumentos de Cristo. Esse reconhecimento não veio por conveniência humana, mas pela própria ação do Espírito Santo que confirmava suas palavras.
As igrejas que recebiam suas cartas viam nelas, não apenas instruções, mas a voz de Deus. Paulo escrevia para problemas locais, mas suas palavras atravessavam fronteiras. A carta aos Colossenses, por exemplo, deveria ser lida também em Laodiceia, Colossenses 4,16, mostrando que o conteúdo tinha valor universal. Não era apenas uma resposta temporária, mas ensino permanente. Além disso, a própria comunidade cristã primitiva começou a tratar seus escritos como escrituras. Pedro, em 2 Pedro 3:15 e 16, faz uma declaração impressionante. Ele diz que os irmãos deveriam considerar as cartas de Paulo, nas quais havia coisas difíceis de entender, mas que já eram deturpadas pelos ignorantes, como fazem também com as demais escrituras. Note a expressão, demais escrituras. Isso coloca os escritos de Paulo no mesmo nível de autoridade que a lei, os profetas e os salmos. Esse reconhecimento não foi automático, mas resultado da obra de Deus. Paulo não estava vivo quando a igreja decidiu preservar suas cartas. Não foi ele que garantiu sua transmissão. Foi o próprio Espírito Santo que guiou os fiéis a copiar, compartilhar e proteger cada palavra. Mesmo diante de perseguições, incêndios e tentativas de silenciar a fé, as cartas sobreviveram. Hoje, temos 13 cartas atribuídas a Paulo no Novo Testamento, e cada uma delas carrega a marca da autoridade de Cristo. Esse processo de preservação é um milagre em si. Pense, quantos documentos da antiguidade se perderam para sempre? Quantas cartas de filósofos, generais e reis desapareceram nas areias do tempo? E, no entanto, as palavras de um prisioneiro judeu, escrevendo de masmorras e casas alugadas, atravessaram impérios e chegaram intactas até nós. Isso não é acaso, é providência divina. A autoridade de Paulo também foi reconhecida pelos próprios cristãos ao longo da história. Mesmo quando a igreja institucional tentava controlar a interpretação das Escrituras, suas cartas continuavam ecoando com força. Lutero, por exemplo, encontrou em Romanos a centelha para a reforma protestante. Agostinho, séculos antes, foi transformado pela leitura de Romanos 13, e até hoje, milhões de pessoas são confrontadas por Efésios, Gálatas e 1 Coríntios. A voz de Paulo nunca foi calada, porque não era dele, mas de Cristo. Mas o que isso significa para nós? Que não podemos tratar as cartas de Paulo como opcionais. Elas foram preservadas porque são palavra de Deus. Quando Paulo ordena santidade, é Cristo ordenando. Quando Paulo fala de fé, é Cristo ensinando. Quando Paulo exorta a igreja, é Cristo exortando. Rejeitar essas palavras é rejeitar a autoridade do próprio Senhor. O mais impressionante é que aquilo que muitos tentaram apagar ou desacreditar foi justamente o que Deus fez questão de preservar. O mesmo Cristo que encontrou Paulo em Damasco é o Cristo que garantiu que suas cartas chegassem até nós, não como relíquias históricas, mas como ordens vivas que ainda hoje nos instruem, corrigem e santificam. Esse reconhecimento e preservação provam que, apesar da resistência humana, a vontade de Deus sempre prevalece. Os homens podem duvidar, perseguir e até tentar esconder, mas a palavra permanece. Paulo sabia disso quando escreveu, em 2 Timóteo 2:9, estou preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E não está. Ela continua livre, atravessando séculos, línguas e culturas, porque não é palavra de Paulo, é a voz de Cristo para a sua igreja. Chegamos ao ponto final desta reflexão. Se Paulo escreveu por ordem de Cristo, então não podemos mais ler suas cartas com indiferença, nem tratá-las como opiniões antigas de um líder da igreja primitiva. O que está diante de nós é muito maior. São ordens do Senhor Jesus transmitidas através de seu apóstolo escolhido. E isso exige de nós uma resposta prática, obediência sem reservas. Paulo mesmo deixou claro que suas cartas não eram opcionais. Em 1 Tessalonicenses 2:13, ele escreve, recebendo de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens,
mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Os tessalonicenses entenderam, não era Paulo falando, era Deus. Essa consciência os levou a crer, obedecer e transformar sua maneira de viver. O desafio é que, muitas vezes, nós não temos a mesma reverência. Lemos as cartas como se fossem lições morais, boas ideias ou textos devocionais, mas esquecemos que são decretos do rei. Quando Paulo diz, andai em santidade, não é sugestão, é ordem. Quando ele diz, vivei pelo Espírito, não é filosofia, é comando. Quando ele diz, revesti-vos de Cristo, não é poesia, é ordem de marcha para a batalha espiritual. E aqui está a seriedade. Obedecer a Paulo é obedecer a Cristo. Essa é a linha divisória que define quem realmente pertence ao Senhor. Muitos dizem amar Jesus, mas ignoram as palavras transmitidas por Paulo. Isso é incoerente, porque o próprio Jesus foi quem o escolheu, quem o comissionou e quem falou através dele. Esse chamado à obediência também nos livra de dois perigos. O primeiro é o da indiferença. Achar que as cartas são apenas história antiga e que já não tem relevância para nós hoje. Nada poderia estar mais longe da verdade. O mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever continua, inspirando os fiéis a obedecer. O segundo perigo é o da seleção, escolher apenas os trechos que agradam e ignorar os que confrontam. Mas a obediência verdadeira é total. Cristo não nos chamou para seguir meia palavra, mas toda a palavra. Outro ponto essencial é que obedecer às cartas de Paulo não é um fardo pesado, mas um caminho de liberdade. Quando ele ordena a santidade, é porque essa é a vida abundante que Cristo nos dá. Quando ele exige disciplina, é porque o Senhor deseja uma igreja pura. Quando ele manda amar, perdoar e perseverar, é porque essas são marcas do próprio Cristo em nós. A ordem que vem dele não nos escraviza, nos liberta. Essa consciência deve mudar nossa relação com a Bíblia. Não podemos mais lê-la como curiosidade ou como manual opcional. Devemos lê-la como soldados que recebem instruções do general. Cada carta de Paulo é um chamado à fidelidade, uma convocação à batalha, uma ordem que precisa ser seguida. No final das contas, a carta que Paulo escreveu por ordem de Cristo não está apenas no Novo Testamento. Ela ecoa em cada coração que ouve e obedece, como ele mesmo disse em 2 Coríntios 3, 2:3, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós somos chamados a ser cartas vivas. Isso significa que o mundo deve olhar para nós e enxergar a mensagem de Cristo em nossas ações, em nossas palavras, em nossa obediência. A carta que Paulo escreveu sob ordem de Cristo continua sendo escrita, agora, em cada vida transformada pela obediência ao Evangelho. Portanto, a conclusão é simples, mas profunda. Se Cristo falou através de Paulo, então nós não temos escolha senão obedecer. Não se trata de seguir tradições humanas, mas de submeter-se ao Senhor da Igreja. E essa obediência não pode ser parcial, mas total, radical, incondicional. A carta escrita por ordem de Cristo está diante de nós. Agora a pergunta é, vamos apenas lê-la ou vamos obedecê-la? Se esta mensagem falou ao seu coração, não aguarde apenas para você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram que as cartas de Paulo não eram simples palavras humanas, mas ordens diretas de Cristo. Escreva aqui nos comentários. Cristo fala através da sua palavra. Assim eu saberei que você ficou até o fim e deseja viver como uma carta viva de Jesus. E não esqueça de se inscrever no canal Cartas de Paulo e ativar o sino das notificações para não perder os próximos estudos. Lembre-se, obedecer às cartas de Paulo é obedecer ao próprio Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Até a próxima carta.